Olá pessoal, meu nome é Samantha Novaes, sou professora de Direito Tributário do projeto social Exame da Esperança. Hoje vamos dar continuidade ao estudo das espécies de tributo e falaremos sobre o empréstimo compulsório. Bom, como todo início de aula, eu trago para vocês, no estudo de espécies de tributo, a famosa pirâmide, que, como eu já mencionei nos vídeos, ajuda bastante na fixação do instituto. Então, para a primeira fase da OAB, do exame de ordem, se vocês conseguirem lembrar dessa pirâmide, vocês podem acertar qualquer questão que venha sobre tributo. Então, vamos relembrar? A pirâmide, como eu já falei para vocês, tem 3 níveis. No topo, nós temos os impostos, que fazem parte da primeira geração. No meio, nós temos taxas e contribuições de melhoria, fazendo parte da segunda geração. E aqui, na base da pirâmide, nós temos os empréstimos compulsórios, tema da aula de hoje, e contribuições especiais, que falaremos no próximo vídeo, ambos que fazem parte da terceira geração. Bom, já temos um vídeo que falamos sobre taxas, outro sobre contribuições de melhoria. Hoje falaremos sobre empréstimo compulsório e no próximo vídeo falaremos sobre contribuições especiais. E finalizando com os impostos. E assim completaremos o estudo das espécies de tributo. Então, hoje falaremos aqui dos empréstimos compulsórios. Bom, pessoal, mas o que afinal são os empréstimos compulsórios? Bom, os empréstimos compulsórios, o nosso constituinte prevê no artigo 148 as hipóteses que são permissivas de criação do empréstimo compulsório. E o empréstimo compulsório, se vocês colocarem na cabeça de vocês que ele vem por causa de alguma urgência, alguma emergência, vai ficar mais fácil para vocês lembrarem essas hipóteses também, porque todas as hipóteses têm como fim custear despesas emergenciais imprevisíveis. Então, se vier na sua prova alguma questão relacionada sobre casos emergenciais, vocês ligam o alerta que pode ser empréstimo compulsório. Bom, os empréstimos compulsórios, vamos falar agora das características, e elas são 7 características do tributo empréstimo compulsório. Eu vou colocar aqui para vocês todas as características e falaremos de cada uma. Bom, a primeira característica é que é um tributo emergencial. A segunda característica, os empréstimos compulsórios, é um tributo eventual. Na terceira característica temos, é um tributo imprevisível. Na quarta característica temos um tributo transitório. Temos aqui na quinta característica um tributo restituível. Temos aqui na sexta característica um tributo de receita afetada. E temos aqui na nossa última característica um tributo não vinculado. Bom, essas são as 7 características do empréstimo compulsório. Vamos agora falar de cada um. Bom, como eu já havia dito para vocês, o empréstimo compulsório, vocês ligam um alerta quando vê alguma coisa sobre emergência, imprevisibilidade. Então, porque é um tributo emergencial. Ele só vai poder ser constituído pela União em casos de emergência. Então, é uma característica do tributo do empréstimo compulsório. Temos aqui como uma característica como um tributo eventual. Por que eventual? Porque esse tributo não vai ficar no nosso sistema. Ele simplesmente vem para sanar esse problema emergencial e ele sairá. Então, ele é um tributo eventual. Ele é um tributo imprevisível, pois não sabemos quando que entraremos nas 3 hipóteses permissivas, né? Que, por exemplo, é na iminência ou ocorrência de uma guerra externa, uma calamidade pública ou investimento público relevante de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então, é um tributo que tem como característica ser imprevisível.
Bom, transitório porque ele realmente vem e sairá, ele não ficará na nossa Constituição, assim como eventual. Restitutível. Bom, o nome já ajuda bastante. Empréstimo, ressarcimento. É o único tributo que da nosso estudo de espécies de tributo será restituível. Ou seja, o sujeito passivo irá emprestar esse valor e esse valor será devolvido, ressarcido ao sujeito passivo. Bom, de receita afetada por quê? O empréstimo compulsório só poderá ser usado nessas 3 hipóteses permissivas. Ele tem receita afetada, diferente dos impostos, em que a receita não é afetada. O ente ele tem plena autonomia de distribuir o imposto da forma que ele desejar, na forma que ele precisar nas suas políticas públicas. Já o empréstimo compulsório não, ele tem a sua receita afetada para essas hipóteses permissivas que falaremos mais adiante. E é um tributo não vinculado, ou seja, ele não precisa ter nenhuma contraprestação ao sujeito passivo. Então, essas são as características do empréstimo compulsório, são elas 7. Bom, falaremos agora um pouquinho aqui do nosso ponto 3 da nossa ementa, que são as hipóteses permissivas de empréstimo compulsório. Bom, vocês vão encontrar essas hipóteses permissivas do empréstimo compulsório no artigo 148 da nossa Constituição. Lá no artigo 148, vocês vão encontrar 2 incisos, né? O primeiro inciso traz 2 hipóteses, que é a primeira hipótese permissiva de empréstimo, que é a ocorrência ou iminência de guerra externa. E juntamente nesse artigo nós temos também uma outra hipótese permissiva de empréstimo compulsório, que é calamidade pública. Calamidade pública vocês podem entender como enchentes, por exemplo, que eu posso até dar um exemplo muito comum que acontece em todo o verão na região serrana do Rio de Janeiro. É comum vermos na TV essa região ser, infelizmente, atingida por enchentes, então seria um bom exemplo para calamidade pública. E temos aqui no inciso 2 a terceira hipótese, que é caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Pessoal, fiquem atentos, pois às vezes pode vir como uma pegadinha aqui nesse segundo inciso, dizendo que de repente o caso de investimento público e ocultar o caráter urgente ou ocultar o relevante interesse nacional, então vocês já ficam alerta. Tem que ser completinho, o caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Bom, essas são as 3 hipóteses permissivas para a criação do empréstimo compulsório. Vamos falar agora do nosso ponto 4 da nossa ementa, que é sobre competência. Bom, a competência está bem facinho já, no comecinho do artigo 148, competência exclusiva da União. Somente a União poderá instituir empréstimo compulsório. Então, vocês encontram lá no artigo 148 da nossa Constituição, bem no comecinho, que a competência é exclusiva da União. Ok? Essa é a competência do empréstimo compulsório. Falaremos agora aqui no nosso ponto 5 sobre a lei instituidora. Bom, a lei instituidora
do caso de empréstimo compulsório já sai da regra da criação de impostos, que é de lei ordinária. Nesse caso, a nossa Constituição deixou claro que precisa de lei complementar para a instituição de empréstimo compulsório, ou seja, quórum de a maioria absoluta, aprovação de quórum de maioria absoluta para a criação de empréstimo compulsório. Então, como já falamos diversas vezes nos vídeos, quando o tributo necessita de lei complementar para sua criação, mesmo que haja caráter urgente, não caberá a medida provisória. Lá no nosso artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. Pode ser que venha na sua prova para tentar te enganar se empréstimo compulsório, decorrente da sua característica de ser um tributo emergencial, podem colocar medida provisória para confundir vocês. E lembrem-se, não interessa, não caberá medida provisória, pois a nossa Constituição exigiu lei complementar para a instituição de empréstimo compulsório. Bom, falaremos agora do fato gerador do empréstimo compulsório. Bom, pessoal, o fato gerador do empréstimo compulsório ainda não é conhecido. Por quê? Porque ainda não foi instituída essa lei complementar. A lei complementar é que tem a obrigação de definir o fato gerador para a ocorrência do empréstimo compulsório. Então, a União pode criar vários tipos de condutas para poder justificar a criação do empréstimo compulsório. Então, até o momento nós não temos, pois a lei complementar definirá qual é esse fato gerador. Bom, o lançamento, a mesma coisa. A lei complementar também terá que definir se o lançamento é de ofício ou por homologação. Então, não há nada já pré-estabelecido que o empréstimo compulsório deverá ser lançamento de ofício ou homologação. Está em aberto, deverá ser definido juntamente com a lei complementar. Vamos falar agora um pouquinho aqui da nossa restituição. Bom, a restituição do empréstimo compulsório, obviamente, terá que ser atualizada e corrigida. Importante mencionar que o STF já pacificou que caso o empréstimo compulsório seja instituído e a forma de pagamento seja em dinheiro, a União terá que devolver esse valor em dinheiro, pois houve um momento em que foi se discutido se poderia ser feito, caso um dia fosse criado, a devolução por títulos da dívida pública. E o STF pacificou e disse que não. Caso seja instituído o empréstimo compulsório, o valor, se for pago em dinheiro, deverá ser restituído em dinheiro. Então, importante, pago em dinheiro, restituído em dinheiro, atualizado e corrigido. E a restituição também virá na lei complementar, dizendo a forma que será restituído, o prazo. Então, a lei complementar terá que definir todos esses detalhes da restituição. Agora, já quase chegando ao final, falaremos aqui do nosso ponto 9 sobre o princípio da anterioridade, pois tem uma pegadinha aqui que pode realmente pegar muitos candidatos desavisados. Bom, o porquê? Como vocês sabem, o princípio da anterioridade, no nosso artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C da nossa Constituição, aqui na linha B, referência ao exercício financeiro seguinte, que o tributo pode ser criado, ele só entrará em vigor no exercício financeiro seguinte, e temos aqui na linha C também o mínimo nonagesimal. Então, para que o princípio da anterioridade se aplique, deve-se respeitar o exercício financeiro seguinte, mais esse mínimo nonagesimal, que é de 90 dias. Bom, nas 3 hipóteses que nós temos permissivas de empréstimo compulsório, somente uma obedecerá o princípio da anterioridade.
E qual hipótese é essa? Bom, essa hipótese é do investimento público, ok? Se for o caso do investimento público, vamos aplicar o 153º. Aplicaremos o princípio da anterioridade. Então, aqui, vamos aplicar. Porém, se for as outras duas hipóteses permissivas, que é a ocorrência ou a iminência de uma guerra externa e calamidade pública, fiquem atentos, não se aplicará o princípio da anterioridade. Então, na guerra externa e na calamidade pública, não falaremos sobre a aplicação do princípio da anterioridade. Nesse caso, não será aplicado. Bom, para que vocês possam fixar, eu vou dar só uma dica para vocês. Quando vocês pensarem, aplicaria ou não, eu posso dar um exemplo da Copa do Mundo, o que não ocorreu. Que muitas pessoas pensaram que poderia ocorrer no final do ano passado. Era a criação de empréstimo compulsório como investimento público, que é gritante, o interesse relevante, né? O interesse nacional, e seria uma ótima para que o governo conseguisse acelerar um pouco as obras, então poderia instituir. Mas não foi, então agora não dá mais tempo, se caso quisessem, pois já passou o ano seguinte, teria que ser no exercício financeiro seguinte. Então, para lembrar, vocês lembram o exemplo da Copa do Mundo, que se tivesse que ocorrer, deveria que respeitar todo o princípio da anterioridade para ser instituído esse empréstimo compulsório. Bom, vamos falar aqui na nossa última ementa sobre a diferença entre o empréstimo compulsório e os impostos extraordinários de guerra, que é bem comum que as pessoas confundam, achem que se instituir um, excluirá o outro, e não é verdade, ok? A União, pessoal, se quiser, pode instituir o empréstimo compulsório e impostos extraordinários de guerra. Eles não se excluem, eles podem ser cumulados, ok? Então, a União, se quiser, pode acumular os impostos extraordinários de guerra mais os impostos compulsórios. Bom, agora vamos falar aqui sobre a diferença entre eles. Bom, os empréstimos compulsórios, pessoal, como eu já havia falado, é um empréstimo, então ele vai devolver. Ele devolverá o montante. Já os empréstimos extraordinários de guerra, não. É um imposto normal. Não devolve o valor. Somente empréstimo compulsório que tem essa característica de ressarcimento. A segunda diferença que nós temos entre eles é a sua lei instituidora, que, como já falamos, no empréstimo compulsório, somente por lei complementar, aprovação de quórum por maioria absoluta, já que nos impostos, lei ordinária, que é, em regra, a lei instituidora dos impostos. Então, essa é a diferença. Claro, e aqui caberá medida provisória se houver relevância e caráter urgente. Então, essas são as diferenças entre impostos extraordinários de guerra e os empréstimos compulsórios. Bom, pessoal, acho que agora vocês conseguiram ter uma ideia. Para a primeira fase do exame de ordem, acredito que já temos um panorama bom para a prova, não precisamos entrar em maiores detalhes. Espero que vocês tenham gostado da aula e semana que vem trago para vocês contribuições especiais. Um forte abraço e continue firme nos estudos.